Nossa República desta semana entrevista o professor Bruno Araújo, professor do curso de jornalismo da UFMT. Ele é doutor em comunicação pela UNB, com graduação e mestrado pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal. E com ele nós vamos tentar entender o fenômeno do populismo, que não raras vezes leva ao extremismo político. Nós conversamos essa semana com o professor Bruno Araújo, professor doutor da UFMT, e vamos falar com ele sobre os atos antidemocráticos e o bolsonarismo, que virou o país de cabeça para baixo. Professor doutor Bruno, muito obrigado por sua presença aqui no Nossa República, obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo que eu acho tão relevante nesse momento, que é sobre o populismo, o fascismo e essa situação política em que o Brasil se meteu. Muito obrigado por sua presença aqui. Queria lhe agradecer por esse convite, muito me honra participar deste programa que tem dado uma contribuição importante para o debate público em Mato Grosso e no nosso país, um programa que se chama Nossa República, justamente sintonizado com o momento histórico que nós estamos vivendo. Muito obrigado, queria fazer uma saudação à sua audiência e espero que possamos ter um bom papo sobre um assunto, enfim, tão relevante, tão sério para este momento do nosso país. Eu queria começar esse nosso papo porque é uma dificuldade enorme para a gente entender o que passou no Brasil nos últimos 4 anos. Nós vivemos um período de 21 anos de uma ditadura militar duríssima, com censura, com tortura, até com assassinatos. Nós vivemos um período longo de falta de liberdade, de perseguições políticas, de fechamento de Congresso, judiciário sofrendo a interferência dessa ditadura. E os brasileiros acabaram lutando muito, né? Principalmente os estudantes, com movimentos importantes. Os democratas, de uma maneira geral, se alinharam numa luta contra essa ditadura, e isso culminou lá nas diretas já, um movimento extraordinário que uniu o país inteiro. Na sequência, a gente viveu, a Constituinte de 88, né? Depois de 84, que terminou essa ditadura, veio a Constituinte, e o Brasil passou, Bruno, eu não precisava contar essa história, mas eu estou contextualizando para poder chegar no meu questionamento. Desse período da Constituinte para cá, quer dizer, o Brasil vem buscando se reafirmar, passou anos lutando para estabelecer princípios e valores democráticos, avançando contra as situações conservadoras, avançando no sentido de ter uma visão mais progressista do mundo, de respeito às diferenças, às pessoas, etc. Um comportamento mais civilizado. E, de repente, de uma hora para outra, a gente se dá de cara com um Brasil conservador. O conservadorismo, por si só, não é um problema. O problema é que surgem conceitos e surgem defesas de teses absurdas do ponto de vista do momento da luta toda pretérita, né, que o país teve em relação a conceitos e a princípios democráticos. Eu queria entender o que aconteceu com o Brasil. Como é que é essa sua visão? Por que nós caminhamos até aqui? Por que nós caminhamos até esse 8 de janeiro trágico em que as pessoas invadiram o Senado, o Congresso Nacional e o próprio Palácio do Planalto? Mauro, muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar. A sua questão é extremamente pertinente e esse contexto que você acaba de traçar é importantíssimo para que nós possamos olhar o processo histórico brasileiro, porque ele vai ser fundamental para entender exatamente o que temos hoje no país.
Embora você tenha recuado no tempo até a Constituinte, tenha feito menção aos anos de arbítrio, de ditadura militar pelos quais o nosso país passou, uma parte da literatura tem sido consensual em identificar o ano de 2013 como um ponto de virada nesse momento, e que vai ter um papel importante para explicar esse momento histórico que o país vive, de uma ascensão e de uma consolidação do extremismo político representado pelo bolsonarismo. Na sua pergunta, antes de seguir aqui o meu raciocínio, você fez menção ao conservadorismo. De fato, o bolsonarismo, como um movimento social e político, tem na sua composição alas conservadoras. Mas eu faço uma distinção entre o que é o conservadorismo político, que é fundamental e que é importante, que faz parte das democracias liberais do mundo contemporâneo, e aquilo que é exatamente o extremismo de direita ou a extrema-direita. Neste momento, o que nós assistimos, né, é um desbordar, quer dizer, um assanhamento, se você me permite a expressão, dessa ala mais radical do bolsonarismo, que é extremista. Portanto, o que nós vemos nas cenas do 8 de janeiro, que é um dia que muitos já têm chamado de dia da desonra, de dia da infâmia, porque de fato representa um momento triste da nossa democracia, da nossa frágil e jovem democracia. É sempre bom dizer isso. O Brasil tem 30 e pouquinhos anos de democracia, e é o período mais longo de estabilidade democrática do nosso país ao longo da República. Este é um país marcado por rupturas, por golpes, por instabilidade política, tendo os setores militares como protagonistas. Fecho parênteses, depois podemos voltar a isso. Então eu vejo o bolsonarismo como um movimento complexo, evidentemente, que reúne uma série de pautas de natureza conservadora, mas que também tem no seu seio teses, valores de fundamentalistas religiosos, né, de camadas identificadas com o fascismo, e veja você, até com aquilo que foi um movimento de inspiração fascista que existiu no Brasil desde os anos 30, que foi o integralismo, né, de gente como Plínio Salgado, Miguel Reale, etc. Então você tem aí um movimento que é complexo, que é heterogêneo, que não pode ser identificado a partir de de uma única faceta, mas o que nós temos assistido é a uma, digamos, a uma presença muito imagética, estética e agora criminosa desta ala radical do bolsonarismo. Eu digo isso apenas para distinguir, porque eu não acho que 58 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro são todos eles radicais, fascistas e extremistas. Mas você falava que 2013 foi um marco, foi onde se ligou a chave da direita brasileira. Exatamente. A literatura, os estudiosos no tema, têm apontado 2013 porque foi justamente naquele momento em que o país assistiu ao surgimento daquelas manifestações de rua, né, que num primeiro momento eram bastante difusas na sua pauta, né, e que depois logo foram cooptadas pelas direitas. Foi ali, né, que surgiram os chamados movimentos da nova direita, que até hoje estão aí, como o Movimento Brasil Livre, MBL, Vem Pra Rua e outros tantos. Já naquela altura, a professora Marilena Chaui, que é filósofa conhecida, apontava que ali havia uma célula, havia ali um pendor fascistoide no movimento. E por quê? Porque as chamadas Jornadas de Junho de 2013 logo descambaram para um movimento de negação da política, de negação da institucionalidade política, né? E discurso, retórica, que vai ser depois fundamental
nos eventos que se seguem e que vão compondo o ciclo de crises brasileiras da última década, que vão desembocar na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Eu me refiro logo depois aos movimentos de 2015, que vieram logo depois, 2014, nós já tivemos ali a eleição de 2014, uma eleição polarizada. É bom não esquecer que o então candidato do PSDB à época já pediu uma recontagem de votos depois da eleição. Eu estou me referindo ao Aécio Neves. Teve ali já uma certa instabilidade. O governo Dilma é reeleito, mas num cenário já de polarização intensa. Surge a Lava Jato, e a Lava Jato tem um papel importante no aprofundamento desta retórica, Mauro, de criminalização da política, na medida em que não separou exatamente o joio do trigo, e aqui os meios de comunicação, e eu como, enfim, analista, estudioso da mídia, esse é um ponto que me toca muito, a maneira como nós cobrimos o tema da corrupção política no Brasil, acabou contribuindo diretamente para a criação de um caldo de cultura na sociedade brasileira, de negação da realidade política, de negação da política como linguagem. Isso é muito importante para entender o momento, né? Quer dizer, a cobertura, isso, um estudo que fiz há pouco com a professora Lisiane Guazino, com a professora Juliana Galhardi, nós discutimos exatamente como a cobertura jornalística da corrupção política no país, ou a mediatização da corrupção política, que é um termo mais técnico, contribuiu para a criação das oportunidades políticas, mas também discursivas, para a emergência da extrema-direita bolsonarista. A Lava Jato vem decorrente de uma série de problemas verificados, sobretudo na questão do petrolão. Foi uma coisa muito forte, né? Uma coisa emblemática que afetou demais o povo brasileiro e que, na minha visão, alimentou essa fogueira. E você tem razão, acho que a mídia deu uma dimensão talvez equivocada, né? sem, como você disse, separar o joio do trigo, mas é fato que houve uma enorme frustração, até pessoas ligadas com uma visão mais da esquerda, pessoas de centro, ficaram extremamente decepcionadas com o PT, com o petismo, com a forma de condução e tudo isso. Então acaba que as coisas se misturam um pouco aí, né? Tanto o papel da mídia quanto os movimentos de direitas que estão surgindo, mas em razão de uma enorme frustração por conta da corrupção que se verificou, sobretudo na Petrobras, que eu acho que a Petrobras deu mais, embora a gente tenha tido outros episódios envolvendo figuras importantes do PT, mas o Petrolão foi muito forte e acabou alimentando isso tudo. Não concorda com isso? Concordo, Mauro, concordo. E esse sentimento de frustração, ele vai explicar o surgimento do populismo de Jair Bolsonaro. É bom explicar às pessoas que toda onda populista surge sempre nos escombros de uma crise. É preciso que haja uma crise para que, aumentada a frustração das pessoas, uma liderança nova possa surgir como o salvador da pátria, como aquele que vai, digamos, galvanizar as diversas frustrações sociais, que não são nenhuma nem duas, são várias, e esta liderança populista surge como alguém que consegue reunir uma série de demandas insatisfeitas, de frustrações, de ressentimentos sociais. E foi isso que fez Jair Bolsonaro. Mas eu me referia a esse ciclo de crises. É claro que a realidade brasileira, Mauro, é muito complexa e ela não pode ser explicada a partir de um fator. Vamos explicar a partir do fator mídia ou do fator corrupção. Há uma série de dimensões, né, que tornam a nossa realidade muito complexa. Mas nós não conseguimos entender
o que é a experiência, o que é a eleição de 2018, né, marcada pelo tema da corrupção, no qual Jair Bolsonaro surfa e o bolsonarismo também, sem entendermos esse ciclo de crises a que eu me referi, a jornada de junho, a Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff, que eu considero um erro histórico, enfim, não falar de um golpe parlamentar, mas isso é um outro assunto, logo depois o governo Temer, e aí, claro, a eleição a prisão agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a maneira como aquele processo foi conduzido, esse conjunto de crises acaba contribuindo para a constituição das oportunidades, como eu dizia, políticas para a emergência de Jair Bolsonaro. Como isso se explica? Lembra que eu fiz aquela pergunta inicial falando do processo histórico, da luta pela democracia e que, de repente, acaba mobilizando a sociedade numa luta pela ditadura, algo absolutamente contraditório. Absolutamente, Mauri, muito assustador, considerando o que foram os anos de ditadura militar neste país. Há um momento, né, durante o impeachment de Dilma Rousseff, em que Jair Bolsonaro elogia do plenário da Câmara dos Deputados um torturador. Quer dizer, aquele é um exemplo de como a democracia brasileira teve alguma leniência, né, alguma conivência com esse tipo de discurso ao longo do tempo. Isso me parece um ponto central, Mauro, porque a democracia liberal, ela tem determinados valores, tem uma visão de mundo, né, que deve ser o mais consensual possível para que nós possamos viver em liberdade, viver em democracia plena. E desse modo ela não pode admitir, né, determinadas teses, ideias que têm o fito de desconstruir esse processo democrático que é tão fundamental. Uma das características do mundo contemporâneo, e aqui eu não me refiro apenas à realidade brasileira, porque essa agenda da extrema-direita, do populismo de extrema-direita é global, basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos, país que até agora lida com, a repercussão da experiência Trump, situação análoga à brasileira. Nós ainda vamos lidar durante muito tempo com os desdobramentos do bolsonarismo, porque se trata de um movimento com um corte muito fundo no tecido social brasileiro, mas uma das questões é que a extrema-direita se tornou normal, digamos assim, explicando melhor, né? Quer dizer, houve um processo de normalização dos extremismos no seio da democracia liberal, e isso é muito preocupante. Existe um filósofo austríaco chamado Karl Popper, que escreveu, e é conservador, não estamos falando aqui de nenhum filósofo de esquerda, escreveu um livro fundamental para entender a democracia liberal, chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E ele desenvolve lá uma tese, que é a tese do paradoxo da tolerância. Ele vai dizer que os tolerantes não podem tolerar os intolerantes, porque essa tolerância com a intolerância levará à destruição da própria tolerância. Quer dizer, trocando em miúdos, é basicamente isso. De modo que nós não podemos confundir, que é um tema central hoje da realidade brasileira, o que é liberdade de reunião, o que é liberdade de expressão, com licença para o cometimento de crimes, ou com licença para atentar contra princípios basilares da democracia. Então, nós dizemos, os autores dizem, que o populismo de extrema-direita ele é incompatível com a democracia liberal. E ele é incompatível porque ele vai de encontro, quer dizer, ele vai contra princípios básicos desse regime, como, por exemplo, a separação de poderes, como, por exemplo, o respeito às instituições. Na medida em que não se respeita isto,
não se respeita o coração da democracia liberal, que é, sim, pela expressão da vontade do povo. Isso é muito importante, por isso é democracia. Mas não é a democracia grega, em que os cidadãos iam para a ágora e faziam diretamente valer a sua vontade. É uma democracia representativa e liberal, que possui instituições, que possui, em primeiro lugar, uma Constituição que foi promulgada a partir do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, que expressou a vontade do povo para, digamos, desenhar o Estado no qual nós iríamos viver. E a partir daí, o governo se processa a partir da ação de 3 poderes: do legislativo, do executivo e do judiciário. De modo que quem ganha a presidência da República não pode se achar como o xerife ou o dono da República. Pelo contrário, ele é chefe do poder executivo da União e deve governar em harmonia com os outros 2 poderes que governam a República. É porque nós passamos a entender que governa o poder executivo, mas uma república é governada por 3 poderes. E os populistas de extrema-direita não reconhecem a legitimidade dos outros poderes da República, vociferam contra esses poderes e, com isso, insuflam uma massa importante da população contra a rigidez e a legitimidade. Daí porque nós ouvimos frases do tipo: Supremo é o povo. Ora, ninguém contesta a legitimidade do povo como autoridade, como poder soberano, mas a vontade popular se processa dentro de uma institucionalidade que foi criada pelo próprio povo quando criou a Constituição da República. É isso que nós precisamos explicar, Mauro, porque se nós perdemos essas referências, não há possibilidade de convivência num regime democrático. Professor, o senhor se referia a ser tolerante com a intolerância, né, nas escritas, e a impressão que a gente tem que os ataques à democracia, o que o senhor citou, o Supremo é o povo, a defesa de um golpe militar, a intervenção federal, a intervenção no Supremo, a intervenção ditadura militar com o Bolsonaro no poder, coisas estapafúrdias como essa que tomaram conta do país em muitas regiões. Eu acho que assim, eu não gosto de superdimensionar, porque eu acho que também não foi uma ação do povo brasileiro, né? Acho que tivemos bolhas de esquerda, de direita, envolvidas e mais empenhadas nisso, e no próximo bloco a gente vai tratar dessa questão da mídia, das redes sociais, como é que elas acabaram dando vida para isso. Mas é possível que as instituições democráticas, tanto o Congresso Nacional quanto o próprio Judiciário, de uma certa forma, acabaram sendo tolerantes demais com esses ataques à democracia, porque assim, o Palácio estava ocupado por um personagem autoritário, defensor desde sempre, né, da ditadura, enfim, dessa coisa mais extremista. Mas as outras instituições, principalmente o Congresso, me parece que agiu de uma forma muito omissa em relação a esse enfrentamento. Quer dizer, não fez esse enfrentamento, pelo contrário, em muitos casos se aliou pelo fisiologismo, que é prática recorrente no país, pelos interesses eleitorais que fossem, enfim, mas institucionalmente acabou fraquejando. Eu cito principalmente o Congresso Nacional, porque era um lugar de reverberar, do povo, dos representantes do povo, colocarem um freio de arrumação nesse discurso e nessas narrativas golpistas. Claro, Mauro, você tem toda a razão. Eu disse no bloco anterior que considero que sim, que a democracia brasileira, que as instituições democráticas normalizaram durante 30 anos esta figura, né,
do baixíssimo clero, como você se referiu, e acabaram, digamos, fazendo aquilo que outros também fizeram, que é, deixa que ele fale, são teses que não repercutem, né? Deixa que ele fique aí no lugar dele. E o que nós vimos é que isso, num determinado momento, ganhou uma projeção que ninguém esperava. Mesmo em 2018, muitos duvidavam, eu próprio duvidava da eleição de Jair Bolsonaro, que depois veio a se concretizar. Quer dizer, então, houve sim, do meu ponto de vista, uma certa leniência no sentido de que nós, a sociedade brasileira, as instituições, não reagiram, né, com a força democrática que deveriam ter reagido, porque Bolsonaro não é um personagem de agora. Apesar do baixo clero, Bolsonaro veicula teses autoritárias, teses reacionárias, de saudosismo da ditadura durante todos os seus anos no Congresso Nacional. E isso é muito grave, né? E agora nós vemos essas teses absurdas que defendem atos antidemocráticos na boca de outros parlamentares. Eu estou muito interessado em saber qual será a resposta que o Congresso Nacional dará aos parlamentares que insuflaram estes atos. É um problema gravíssimo isso, né? Porque na última eleição a gente levou para o Congresso Nacional figuras de extrema direita, com conceitos ultraconservadores, com a defesa da militarização, enfim. Você tem uma série de problemas que o Brasil vai ter que enfrentar agora nos próximos 4 anos. Quer dizer, sustentar a democracia, mas com essa presença incômoda no Congresso Nacional. Sem dúvida, e eis aí um desdobramento do bolsonarismo no poder, né? Quer dizer, o Bolsonaro perdeu a eleição por uma margem apertada, perdeu a eleição, mas deixa como legado um Congresso Nacional permeado, preenchido por figuras absolutamente extremistas, né? Quer dizer, que defendem posições muito hostis à democracia liberal. E isso é um desafio que se coloca. Eu não acho, Mauro, que nós vamos conseguir resolver esta situação apenas pela via do judiciário, apenas a partir de decisões do ministro Alexandre de Moraes e de outros magistrados da justiça brasileira. Esse é um processo complexo, profundo, que precisa ser, digamos, resolvido a partir de uma ampla, digamos, coalizão democrática, no sentido, e aqui não confundindo com o que foi a eleição do presidente Lula, mas coalizão democrática no sentido de que nós precisamos repactuar com a sociedade brasileira. É preciso diminuir os ânimos, é preciso construir alguma normalidade depois deste verdadeiro trauma, e é assim que eu considero, né, que foi a experiência de Jair Bolsonaro. Você veja o que teria sido para a democracia brasileira uma reeleição de Jair Bolsonaro com os elementos que surgiram nos últimos dias e que nos permitem vislumbrar quais eram as reais intenções destas pessoas que estavam no poder. Bruno, muito provavelmente nesse momento uma possibilidade muito grande da gente estar com o Congresso fechado, com o Judiciário, uma intervenção no Judiciário, uma ditadura já colocada. Seguindo então, o senhor falava aí há pouco dessa coisa do protagonismo judicial, quer dizer, da importância ou o risco que isso porque há uma defesa muito forte de teses de que o judiciário está ultrapassando os limites constitucionais, os limites da lei, no sentido de pôr ordem na casa, né? E outros defendendo que isso foi e tem sido extremamente importante no sentido de colocar o Brasil nos eixos, né, sob o ponto de vista dessa questão política, desse embate, desse conflito que se estabeleceu.
Como é que o senhor avalia o papel do judiciário nesse momento histórico, durante esse processo? Mauro, eu vou me referir sobretudo ao papel do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, digamos, um player, né? Tem sido um ator fundamental na conjuntura brasileira. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso analisar caso a caso. Há situações que merecem uma reflexão maior sobre o papel do judiciário, né? Nós tivemos um judiciário muito ativo na última década, nas últimas 2 décadas no Brasil. Eu estudei ao longo do mestrado o que foi o mensalão, o julgamento do mensalão, e ali já tentando entender qual era o papel dos magistrados que surgiam na sociedade brasileira como heróis, né, ou eram heroificados na mídia. Eu chamava já a atenção para os problemas desse tipo de construção, na medida em que a política é bem de primeiríssima necessidade numa democracia. E veja você que o populismo nasce a partir da negação da política. Mas esse é um outro tema. Em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, na experiência Jair Bolsonaro, Mauro, eu me associo àqueles que acham que o Supremo Tribunal Federal teve um papel fundamental de garantia e de proteção da ordem democrática contra investidas absolutamente autoritárias e incompatíveis com a ordem constitucional brasileira. Eu não acho que o Supremo Tribunal Federal extrapolou os seus limites. O que há é que, em primeiro lugar, não há vácuo de poder. E na medida em que há, por exemplo, podemos olhar para a pandemia. O Supremo Tribunal Federal teve um papel fundamental diante da omissão do Poder Executivo Nacional, de Jair Bolsonaro, que não tomava medidas, pelo contrário, se omitia numa verdadeira política que alguns classificam não só se omitia, como negava a própria pandemia, né? Como negar, exatamente, como quem não se lembra do célebre pronunciamento em rede nacional que exasperou todas as pessoas minimamente lúcidas, em que ele comparava a Covid-19 com uma gripezinha, quando nós já sabíamos a força que o vírus tinha tido na Itália, na Europa, etc. Então, o Supremo ali exerceu um papel fundamental de garantia do direito à saúde, que é consagrado na Constituição Federal. E o que a extrema-direita fez? Acusou o Supremo de impedir que o governo governasse. Isso é uma desinformação brutal. Aliás, Mauro, esse é o modus operandi da extrema-direita. Quer dizer, criar desinformação sobre as instituições para colocá-las entre os inimigos que precisam ser combatidos pela liderança populista. Todo populismo opera a partir da construção de um dualismo, de um nós e de um eles. O nós são os cidadãos de bem e o eles, os patriotas, né? E o eles são aqueles que a liderança populista considera como inimigas, como inimigos da pátria. E aqui você tem os inimigos vermelhos, a que Bolsonaro se referia, mas mais grave do que apontar a esquerda como inimiga é que ele apontava as próprias instituições da República como inimigas. O Supremo, no começo o Congresso, depois capturou o Centrão, mas enfim, o Congresso também foi alvo. As universidades, o que os cientistas deste país, Mauro, foram alvos, os professores universitários, as instituições de pesquisa e de ciência foram alvos da sanha bolsonarista que negava o óbvio, a gravidade da pandemia. E aí o Supremo teve um papel fundamental. E teve um papel fundamental também, Mauro, em frear outras investidas aí de natureza absolutamente autoritária. Eu acho que hoje, depois dos atos do 8 de janeiro, eu acho que até diminuíram um pouco as críticas que se faziam ao tal do inquérito dos atos antidemocráticos, que foi tão criticado por gente esclarecida, que dizia que o ministro Alexandre de Moraes tinha agido à revelia da lei. De modo nenhum. Vimos agora a importância deste inquérito. Como também vimos a importância que o Supremo teve em outros momentos, suspendendo
atos do Poder Executivo que atentavam contra princípios básicos da convivência democrática. Então, acho que o Supremo Tribunal Federal foi, digamos, trazido, né, para o centro da cena pública brasileira pela natureza do momento em que nós estamos vivendo. É importante explicar para as pessoas que o judiciário, ressalvados alguns casos, e aí podemos analisá-los caso a caso, mas o judiciário é instado a se pronunciar sobre o que se passa, né? Não é o judiciário que sozinho vai lá resolver, quer dizer, alguém provoca e o judiciário responde, o Supremo responde com base nas leis e na Constituição. É claro que, como eu disse, em um ou outro caso é possível avaliar. Agora, no conjunto, se o que existiu foi o que alguns chamam de ativismo judicial, eu acho que a democracia brasileira tem uma dívida com o Supremo Tribunal Federal. Porque foi, digamos, a última trincheira, como né, no quadro de uma normalidade democrática, mas especialmente agora, atuou como uma instância de defesa da ordem democrática, mesmo sob ataque direto e cerrado de quem deveria respeitar as instituições, que é o chefe do Poder Executivo, que era Bolsonaro. Portanto, o Supremo Tribunal Federal exerceu um papel, na minha perspectiva, relevantíssimo. Sem este papel do Supremo Tribunal Federal, as coisas teriam sido muito mais difíceis para o Brasil nesses últimos 4 anos. Sem dúvida, Bruno. Eu queria aproveitar e destacar uma defesa que o ministro Luiz Roberto Barroso fez dessa questão, questionado sobre essa questão do ativismo judicial, e ele fala o seguinte, que não é ativismo judicial. O que acontece é o protagonismo que o Supremo assumiu depois da Constituição de 88, porque todas as questões legais desembocam no Supremo, no final das contas. Desde questões relacionadas ao meio ambiente, à saúde pública, ao direito civil, tudo acaba, em determinado momento, desembocando no Supremo. E daí que o Supremo acaba assumindo um protagonismo, né, tomando decisões que afetam o país inteiro, e isso vem acontecendo desde a Constituição de 88. Mas essa questão que você levanta, dessa ação, às vezes até por ofício, né, de alguns ministros, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, que também é objeto de alguma crítica e tal, mas ela tem sido fundamental para colocar um freio de arrumação, para botar um breque nessa questão abusiva aí, que é essa tentativa de golpe aí no país. Mas eu queria que a gente desse uma olhada para a questão da comunicação, professor, de que maneira as redes sociais, de que maneira a gente assistiu à eleição de 2018 via redes sociais, um outro processo, um processo completamente novo, enquanto o próprio surgimento da candidatura do Bolsonaro, né, minimizado pela mídia tradicional, né, desconsiderado como um candidato com potencial de vitória, enquanto nas redes sociais essa coisa ganhava força extraordinária. E ele se manteve até agora há pouco, e ainda tem muita força nas redes sociais. Do ponto de vista da comunicação, como é que o senhor vê isso e como é que o senhor vê o comportamento da mídia hoje, depois da derrota de Bolsonaro? Mauro, importantíssima a sua questão. Acho que a nossa república, digamos, premia a audiência com um debate de suma importância. Eu diria que é um tema estratégico para entendermos a nossa realidade e para podermos projetar o futuro da democracia brasileira. Mas não só, da democracia no mundo. Porque a questão da desinformação, das fake news em circulação nas redes sociais é uma questão central da política contemporânea. São duas coisas. Uma
a questão da mídia, que eu deixo mais para o final, e uma questão das redes sociais. Até aproveito esse espaço para compartilhar com você. Nós tivemos há pouco tempo aprovado um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputa e Soberania Informacionais, coordenado pelo professor Afonso de Albuquerque, lá da Universidade Federal Fluminense. É um projeto grande, é um instituto que vai funcionar pelos próximos anos e que vai discutir exatamente, né, a circulação da informação e da desinformação no mundo, enfim, a partir das redes sociais e de que maneira isso afeta a nossa soberania como país e a qualidade da nossa democracia. As redes sociais vieram para ficar, as plataformas de mídia social, como se diz, vieram para ficar, e elas, digamos, ressignificaram algumas características da comunicação política tal como nós conhecíamos. Veja você em 2018 que o horário de rádio e de televisão, aquele tão disputado, né, pelas lideranças políticas que faziam acordos até muito heterodoxos por conta de 30 segundos ou de 1 minuto, esse horário foi absolutamente menosprezado na eleição de 2018, em detrimento do peso das redes sociais, como você colocou. Então as redes sociais são um elemento fundamental da política contemporânea, a política se processa na internet. Agora, o grande desafio é lidar com a falta de regulação mínima de funcionamento destas plataformas, né? E com a circulação de desinformação. Porque quando você tinha um sistema de mídia que estava centrado nos meios tradicionais, você tinha empresas de comunicação que faziam, digamos, a curadoria. Não significa que elas não cometessem erros, cometeram erros históricos, em alguns casos até manipulações. Mas você tinha como fazer um processo de checagem mais facilmente. Agora o que você tem é uma difusão desenfreada de informações em que todos nós somos ao mesmo tempo receptores de informação e produtores e disseminadores, né? Como você pensa, por exemplo, no WhatsApp, isso é um processo muito mais complexo, porque no Facebook você ainda tem condições, nas redes sociais como Twitter, Facebook, você ainda tem uma arena em que você pode se contrapor à desinformação. No WhatsApp, como é um aplicativo de mensagens sem criptografado, quer dizer, não é público, é muito mais difícil, de modo que você tem aí um terreno que pode se converter numa terra sem lei, né? E isso afeta, como afetou a eleição de 2018, uma eleição marcada pela desinformação, e que afetou agora também esta eleição de 2022. De novo, acho que o tema é muito complexo, mas que o Tribunal Superior Eleitoral teve um papel fundamental, Mauro. É claro que é muito complexo, porque de fato não me parece que seja a justiça a resolver questões que merecem um amplo diálogo, um amplo debate nacional para vermos como vamos lidar com essa realidade. Agora, o papel da justiça eleitoral foi fundamental para aplacar essa desordem informativa que também esteve presente nas eleições de 2022. Não acabou com ela, mas acho que... Até para alertar a sociedade que existia desinformação, né? E tem um perfil brasileiro que hoje não assiste mais as TVs abertas, que não assiste mais nem os canais de streaming, mas que se informam exclusivamente pelos canais do YouTube, do Facebook, etc., etc., e que direcionam a informação que querem, né? Então você vê a fake news ter um espaço absolutamente fértil para manipular a cabeça das pessoas, e elas acreditam piamente naquilo que as pessoas vão reportando sem a menor responsabilidade, enfim. Professor, infelizmente, os nossos 45 minutos já estouraram, já tem algum tempinho, e eu vou precisar encerrar a nossa entrevista com um imenso sentimento de que muita coisa faltou a ser dita. Eu acho que esse debate ele deve continuar, e eu vou pedir desde já a sua compreensão, que eu vou lhe chamar novamente para a gente continuar falando sobre isso,
acho que falar sempre sobre democracia e sobre proteção à democracia brasileira, Estado Democrático de Direito, nunca vai ser demais. As pessoas não podem perder o fio da meada e descambarem por aí defendendo teses que são contra elas mesmo, quer dizer, não tem noção do que está acontecendo. Agradeço muitíssimo a sua participação, né? Vou lhe convidar ainda nesse semestre para a gente continuar esse bate-papo. Vamos ver o que vai dar aí, o inquérito das fake news, vamos ver o que vai acontecer com esse Brasil nos próximos 3, 4 meses e voltamos a conversar. Tá certo? Ficamos combinados? Mauro Camargo, foi um prazer imenso estar no Nossa República. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para outras conversas. E deixar um recado final em alusão a uma frase do velho Thomas Jefferson, que dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Portanto, se você está preocupado com a liberdade, defenda a democracia liberal, porque apenas ela é capaz de garantir que a sua liberdade perdure. Um grande abraço e que o nosso país possa ter dias melhores. Um abraço. Obrigadíssimo. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com um bate-papo inteligente e importante como esse que tivemos agora. Um grande abraço, querido.